Começando mais um ponto de encontro aqui na CBN. Hoje vamos conversar com o grande jornalista que dispensa comentários, dispensa apresentações. Francisco José, obrigado por nos atender ao nosso convite. É uma honra estar aqui com você, Elielson. Prazer imenso falar para os seus ouvintes. Queria perguntar, está mergulhando muito ainda? Como é que está a sua rotina? Eu mergulhei a última vez há exatamente 1 ano, porque eu não considero esses mergulhos pequenos mergulho. No ano passado eu completei 80 anos de idade, aí resolvi comemorar os 80 anos fazendo o mergulho mais radical do país, que se desce a 62 metros de profundidade, é um edifício de 20 andares, fica lá embaixo no máximo 20 minutos, nós ficamos 21, o líder do mergulho já fazendo sinal para sair, e você fica 40 a 50 minutos para chegar na superfície, parando, são várias, o computador manda parar. E aí eu fiz esse mergulho e mandei uma mensagem para os velhinhos como eu, de 80 anos, para reagirem e lutarem para viver, porque chegar aos 80 anos não é o fim da vida, você ainda tem muita vida pela frente, só tem que se cuidar, que viver com a família. Ontem mesmo eu tive uma confraternização maravilhosa com a minha família, completando 81 anos de idade ontem. Eu tenho uma casinha em Porto e reuni uma família toda lá. Parabéns então aí pelo seu... Obrigado, amigo. Então o último mergulho mesmo radical foi esse, do ano passado, que os meus companheiros de Fernando de Noronha que mergulham comigo, eu mergulhei nos 7 mares e sempre levei mergulhadores de Noronha comigo. Qual foi o mais radical desses, Chico? No mar? No mar. O mais radical que eu já vi foi em caverna, no México. No México. Porque eu fiquei preso, eu estava com 3 cilindros no corpo, certo. Cilindros grandes de aço, e tentei passar numa fenda e não consegui. Fiquei preso na fenda e eu cheguei até a pensar que aquele era o momento mais difícil da minha vida. E bateu o nervosismo na hora, né? Bateu, mas eu sempre controlo o nervosismo. Quando eu estou em situação difícil, eu falo, calma, Chico, fica reage aí. E aí eu tive a ideia de tirar os equipamentos. Destravei o equipamento, as 2 partes daqui, e ficou solto, aí eu saí só com o regulador e consegui me livrar daquela situação. Não, depois eu tive que colocar a parte mais difícil, porque lá embaixo, né? Lá embaixo você não tem superfície para você não pode subir, porque bate com a cabeça do teto. E os meus companheiros já tinham ido na frente, foi uma imprudência minha ter feito isso. Então esse foi o mais radical. No mar, barreira de corais à noite, na Austrália também, com Paulo Zero, que mergulha Paulo demais. Zero é há muitos anos com você, né? Há muitos anos. Ele é o marido da Sônia Bride, é o que faz essas matérias todas com ela. E ele há 23 anos, ele passou 23 anos como repórter cinematográfico da Globo em Nova York. E a Sônia foi correspondente em Paris, na China, e depois Nova York. Aí, 2 anos depois, a Globo manda voltar. Quando ela voltou, ligou para mim, Chico, leva o Paulo com você nessas matérias do Globo Repórter, que ele não vai suportar o dia a dia em São Paulo. Até eu voltar a fazer as matérias do Fantástico, tudo vai levar um tempo. E aí nós viajamos muito. Barreira de Corais da Austrália, Indonésia, aqueles dragões de Komodo. Pois eu lembro daquele dragão de Komodo. Ali é violento mesmo. É violento. É o animal mais asqueroso e mais violento que eu já conheci. Ele chegou a atacar, Chico? Várias vezes. Para você ir lá e entrar na ilha, foram 3 meses para conseguir as autorizações. Sério? 3 ministérios autorizam, porque tem o turismo. Mas o turista vai até, é uma ilha, Komodo, tem as palafitas ali, o barco encosta, ele sobe nas palafitas e tem aqueles dragões que ficam, já são quase que animais domésticos, que ficam ali e eles alimentam, exatamente para os turistas verem o bicho de perto. Agora, entrar na ilha, e são 2.000 espalhados pela ilha. 2.000? 2.000. E quem mandou eu ir para lá ainda tirou uma gracinha comigo, dizendo que dessa vez eu ia e não ia voltar.
E a minha mulher até disse, que é isso, você tá louco? Aí ele disse, você vai ficar viúva, porque com aqueles bichos não tem. Agora, a matéria só vale se você for 7 quilômetros para dentro da ilha até a cruz, onde eles devoraram o fotógrafo e só restaram do fotógrafo as máquinas fotográficas e os óculos. Nossa. A televisão japonesa fez um trabalho lá e levou um búfalo. Soltou o búfalo, veio um e mordeu e esperou. Quando o búfalo caiu, os outros vieram, um arrancava a perna, outro arrancava o braço. Então você recebe a orientação. Assina um termo de responsabilidade pela sua vida. Caramba. Se ele te pegar, você está morto e o governo da Indonésia não tem nada a ver com isso, porque você foi para lá porque quis e eles avisaram. A baba dele que é venenosa? A baba dele é extremamente venenosa. Eu lembro essa matéria. As imagens são fortíssimas, porque mostra bem que ele está babando o veneno o tempo todo. E aí, quando você vai entrar, você recebe uma vara com um gancho na ponta. E eles orientam no pescoço dele. Ele vai para cima de você afasta do pescoço. Mas o Paulo não podia estar com a câmera e com uma vara se defendendo. Era eu, o guardião dele. Então foi muita porrada em Dragão o tempo todo, quando ele vinha para cima. Fazendo matéria e dando porrada. Dando porrada. Interessante que outra coisa que eu, como jornalista, a gente observa é que o seu sotaque sertanejo nunca se perdeu, né? Não, nunca se perdeu. Quando eu entrei na Globo, o meu primeiro dia, eles não conseguiram me tirar do Jornal Nacional, porque foi um incêndio. Eu era repórter esportivo. Eu entrei na Globo, exatamente. Eu fui o primeiro apresentador do Globo Esporte. Eu entrei lá para ser repórter esportivo. Foi quando chegou o carro de externa para transmitir os jogos. Naquela época era um ônibus imenso. Ficávamos entrando. E quando eu estava descendo, a Globo era em Olinda, no morro. Então, quando nós estávamos descendo, eu vi uma fumaça imensa no centro da cidade. Eu falei, aquilo é um incêndio. Esquece o treino do Náutico e vamos fazer o incêndio. Quando eu cheguei, era ali na Fernandes Vieira, Sim. Tinha um posto de gasolina em frente ao Exuda. Sim. Na corredor do Bispo, acho que um cruzamento daquele de lá. E o fogo já estava muito alto, queimou a fachada, tudo, queimou 5 veículos que estavam lá e tinha um caminhão-tanque dentro do posto com a mangueira ainda no lugar. E nós chegamos primeiro que os bombeiros, o tenente do Corpo de Bombeiros entrou com um machado. Aí eu corri atrás do corpo, puxando o cinegrafista com o cabo de que nós não tínhamos microfone sem fio. E aí a Globo não conseguiu me tirar, porque quando eu entrei para ser repórter da Globo em 1974, na parede da redação tinha um quadro com a figura do repórter. Era plano americano aberto e plano americano fechado, de paletó e gravata. Não podia andar, não podia dar as costas para a câmera, não podia entrar de camisa. Era muito diferente. E aí eles tentaram me tirar de qualquer jeito, mas eu estava enquadrado nas imagens o tempo todo, porque eu narrei tudo, eu entrei falando. Quer dizer, a Globo jamais admitia fazer isso. Foi o primeiro... Você foi o primeiro das costas na Globo. Foi o primeiro ritual da Globo de um repórter que desobedeceu todas as normas da Globo. E eles não conseguiram me tirar, a matéria era forte, porque o carro explodiu. Explodiu depois. Explodiu. Eles, logo depois, Alice Maria, que era a diretora, ligou e perguntou: quem é esse repórter débil mental que fez essa matéria? Aí disseram, é o Chico José, que foi contratado para fazer esportes. Aí disse, manda ele para o Rio para dar roupa para ele, para mudar esse sotaque horrível que ele tem e para cortar esse cabelo dele, porque eu tenho cabelo grande. Você já passou pela Bitemiller, não? Hein? Você passou pela Bitemiller para suavizar o sotaque, não? Não, era Glorinha Beltimiller. Bitemiller, exato. Eu ia para casa dela. No Rio, né? Laranjeiras. Eu fiquei um tempão no Rio indo para casa dela. Eu lembro de um exercício que ela mandava fazer, diga, ô linda! Eu falava, ó linda! E na Copa de 78, eu
tive o azar de ficar na cidade de Rosário. Sim. E tinha que falar a deixa. Todo repórter, quem estava em Buenos Aires, falava Buenos Aires, Copa 78. Quem estava em Mendoza, Mendoza, Copa 78. E eu lá era para falar Rosário, Copa 78. Como o carioca fala. E aí veio o recado para mim, no terceiro dia que eu estava lá, disse, olha, o Armando, que era o Armando Nogueira, todo poderoso, que criou uma geração de repórteres, sim. O Armando está dizendo que você ou fala direito ou ele te manda embora. Aí eu falei, tem um voo às 11 horas. Se for para falar como carioca, eu pego o voo das 11 horas. É para ir fazer o treino da Argentina ou para ir embora? Pergunta a ele. E aí eu comprei a minha liberdade ali, porque ele insistiu que eu falava horrível, tudo. Aí eu disse, Armando, você quer porque ninguém entrava no Jornal Nacional. Só entravam repórteres do Rio, São Paulo, Rio, São Paulo e Brasília. E os correspondentes internacionais, que era Sandra Passarinho, Hélio Costa, eram verdadeiras feras que tinha no exterior, Fernando Silva Pinto. E aí eu disse, você quer um repórter nordestino, falando feito carioca? Que jornal nacional é esse? Aí ele disse, você tem razão, vou abrir para as outras praças. Aí abriu para o repórter de Minas, que eu acho que era o Chico Pinheiro, que vivia em Minas, e para o do Rio Grande do Sul. Aí depois foi abrindo. Hoje não existe mais nenhum tipo de critério. Hoje, ao contrário, parece que a Globo está querendo mais incentivar o local, né? Inclusive porque quando eu fui demitido há 3 anos e meio, o diretor disse para mim, Chico, não vai ter mais viagem. Você não vai ter mais liberdade para andar o mundo como você faz, chegar da Indonésia e voltar, e ir para a Austrália, e ir para o Mar Vermelho, e ir para a África. Muitas vezes eu fui para a África, tudo porque... Aí me perguntou, qual foi o orçamento da sua última viagem para a Micronésia? E aí a coisa foi 115 mil dólares. Ele disse, 115 mil dólares, a preço de hoje é R$1 milhão. Quem vai pagar R$1 milhão hoje para fazer uma reportagem? Verdade. Ninguém. Então quem vai fazer agora são as praças. Se o Globo Repórter é aqui, vem um editor do Globo Repórter, ou é em qualquer lugar, no Piauí, na Paraíba, tudo, vem uma pessoa de lá e faz o programa... local. Com a equipe local, com o repórter local. Aqui tinha eu, a Beatriz, a Mônica, que fazia muito. Eu saí, ficaram a Mônica, a Beatriz e agora quem está se destacando muito Bianca Carvalho, que é um fenômeno da comunicação. É verdade. Chico, eu só uma pergunta, quantos países você viajou já? Tem contabilizado? Rapaz, eu não tenho. Eu sei que são 17 da África, todos das 3 Américas, 2 da Oceania e muitas ilhas, feito a Ásia. Eu fui 5 vezes ao Japão. Eu fiz, inclusive, o programa dos 100 anos de imigração japonesa, o Globo Repórter. Eu fiz lá. Já fui de férias com a minha família. Você passou de 100 Globo Repórteres, eu lembro que... São 103 Globo Repórteres, que é um recorde absoluto. Quem tem mais depois de mim tem em torno de 51. Caramba. E nunca vai ser alcançado porque o Globo Repórter deixou de ter repórter fixo. É verdade. Eu lembro que o seu livro dos 40 anos de carreira, você escreveu uma coisa parecida assim, que cada reportagem é uma aprendizagem. É uma nova lição. É uma nova lição. Qual foi a maior lição de todas as reportagens que você fez assim, ao longo da vida? Foram muitas lições. Você aprende a cada reportagem que faz. Deixa um legado. E eu vou lhe contar um detalhe. Eu fui chamado para ser funcionário da Globo, levei a carteira profissional, conversei 1 hora com o diretor, deixei a carteira com ele, e aí perguntei, quando eu vou começar? Ele disse, hoje. Eu disse, hoje? Fazendo o quê? Ele disse, você vai narrar o jogo Santa Cruz e São Paulo. Eu falei, mas esse jogo é em São Paulo, no Morumbi. Ele disse, mas você vai fazer off-tube. Eu falei, o que é off-tube? Ele disse, você vai ficar dentro de uma cabine vendo o jogo e narrando. Você não conhece os jogadores? Eu conheço, mas eu não sou narrador. Narrar é um dom natural de uma pessoa, como um cantor
Eu e você não sabemos cantar. A gente fala, mas não canta. É a mesma coisa de narrar um jogo de futebol. É um dom natural. Nessa época não havia ainda o curso de comunicação. E nem o curso de comunicação até hoje ensina a narrar um jogo de futebol. Mas não teve jeito. Eu fui narrar. Narrou. Narrei, foi uma desgraça. Teve uma hora que o Santinha estava se defendendo do São Paulo, e o São Paulo chutou uma bola na trave. E aí eu falei, na trave! E travei. Porque se fosse gol, eu não sabia gritar gol, o que até hoje não sei. Teve gol do Não, foi 0-0, graças a Deus. Ainda bem que... Mas o que é que... ainda tem... Você fez muitos anos de carreira. Tem alguma coisa que você queria fazer ainda, Chico? Que não fez? Olha, não fez tudo? Eu fiz tudo. Na hora que nós estávamos conversando, ele disse, Chico, você quer fazer mais alguma coisa? Porque o critério era... Saíram todos os velhos, a verdade é essa. E era a idade e eram os salários. Os salários, eu fiquei 46 anos tem aumento todo ano, tudo, e é difícil manter aqueles salários. O Ernesto Palha, nós falamos ainda há pouco sobre ele, ele me disse que o substituto dele em São Paulo foi ganhar em um mês o que ele ganhava em um dia. Caramba. Era verdade. Então há uma renovação. E a galera que está entrando, a nova geração, é uma geração maravilhosa, porque fez o curso, porque aprendeu antes de ir para a emissora. E tem vocês como parâmetro, né? Como bússola, né? Não sei se é bem por aí, mas eles, cada um tá seguindo o seu roteiro. Você vê o nosso Tiago Medeiros... É um fenômeno. É um fenômeno, porque ele criou o próprio estilo dele. Você vê o Márcio Bonfim, é um apresentador, aliás, nós temos excelentes apresentadores aqui. E o Márcio inclusive fazendo nacional, né? Fazendo nacional. Ele teve o privilégio de, nesse período de sábado, feriadões, tudo, ele ser um dos que vai substituir o William Bonner. É muita coisa. Eu recordo que na faculdade a professora trouxe aquele sequestro que você se colocou no lugar da... Era uma grávida? Como é que era uma grávida. Aquilo eu não tinha nada a ver com aquele sequestro, porque eu estava editando na Globo, era um dia de sexta-feira, e eu estava editando Jericoacoara, um paraíso do Nordeste, claro, já sendo chamado para o Fantástico. Aí veio a ordem de Alice Maria que quem tinha que fazer o sequestro era eu, porque era um dos primeiros sequestros no Brasil. Talvez o primeiro sequestro em banco no Brasil. E aí eu disse, mas eu estou editando o Fantástico, fala para ela que já estão chamando. Ela falou, não, é ele que tem que ir. Aí quando eu atravessei na Conselheira Guiar, aqui já estava tudo interditado. E era um circo na parte de baixo do banco. Porque nessa época a polícia não tinha ainda o treinamento que tem hoje para tratar de situações... Era tudo muito novo, né? Era tudo uma coisa nova. E aí tinham umas 50 pessoas embaixo, polícia civil, polícia militar e imprensa, tudo misturado, aquela confusão. E na escada, porque os bandidos subiram, eram 6 bandidos bem armados e 4 reféns, 3 mulheres e o gerente. Então eles subiram... E o delegado ficava embaixo da escada gritando para eles. Nós queremos falar com vocês, ver o que vocês querem para libertar os reféns. Aí ele xingava o delegado, falava todos os palavrões que tinham. Depois eles me disseram, eles queriam matar o delegado, porque já tinha prendido um deles lá e tinha dado uma dura nele para ele entregar os outros. Ele não entregou, era o chefe da quadrilha. E essa quadrilha, na época, era a pior quadrilha que existia aqui. Então eu ouvi quando eles gritaram. A gente só fala, todo mundo ouviu. A gente só fala se for com o repórter Francisco José. Aí o delegado disse, ele não está aqui não. Aí disseram, tá, que nós vimos ele entrar aí agora. Tinha um que ficava na janela do banco, vendo o que estava acontecendo, para ver se alguém podia entrar por ali, né? A polícia. Aí monitorou. Aí eu fui, falei com eles, era um quadro dantesco, 4 com revólveres, um dentro do ouvido da gerente, outro com o revólver, a pistola dentro da boca, outro na cabeça do... Era um quadro dantesco. Aquele cubículozinho
aquelas seis pessoas encolhidas ali e ameaçando matar e gritando tudo. Gritaram para mim, tá armado, cara, tá armado. Aí eu nem dei atenção a eles, fui andando para frente das pistolas deles. Disse, armado por quê, cara? Eu não sou bandido, nem sou policial, por que é que eu tenho que andar armado? Tira o revólver da cabeça da moça, da boca da moça, vamos conversar. Aí eles tiraram. Depois, no fim da viagem, ele me disse, nunca um barão falou comigo daquele jeito para não levar um tiro na testa. Mas ali eu senti que podia confiar em tu. Aí eu voltei, eles queriam um carro, o gerente para substituir a grávida, Claro. e que não houvesse perseguição. Eu desci, já estava o secretário de segurança, tinha 8 delegados, pessoal do banco. O delegado disse, eu não vou, porque eles querem me matar. E era verdade. E eu voltei e disse, olha, o delegado não vem, vão dar o carro em troca dela. Aí ele disse, não, a gente vai matar esta, e falou um palavrão, e você vai levar o corpo para dizer aos seus amiguinhos da imprensa que ela morreu porque você não veio, porque o delegado não veio. Eu falei, você não pode fazer isso. Ele disse, não posso por quê, cara? Estou condenado a 32 anos. Sou foragido, ainda tenho 8 homicídios para ser julgado. Quer dizer, era uma peçazinha que não estava ligando para a vida. Aí eu disse, eu fico no lugar dela. Aí ele, tu fica no lugar dela, cara? Tu é o primeiro que a gente vai matar. Aí gritou comigo, mais uma vez, né? Aí eu falei, vocês não vão matar ninguém e para de gritar comigo, porque enquanto eu estiver dentro do carro com vocês, eu vou ser a tábua de salvação de vocês. Não grita mais comigo. E a partir dali eu passei a ser o chefe da quadrilha. o Sangue Sertanejo falou alto ali. Falou. Chico, eu queria falar um pouco sobre as Copas do Mundo. Você foi o dever de casa certo. Você foi a 71, 82, 86, 94, é isso mesmo? Eu fui a primeira em 64, na Inglaterra. 64. E depois foi 70. Pelo Jornal do Comércio. Depois eu fui a de 70, eu era o único enviado da empresa Jornal do Comércio. E na Copa de 70 eu convivi diretamente com os jogadores o tempo todo, porque tinha pouquíssimas pessoas cobrindo a Copa diretamente. O Brasil saiu daqui, foi para primeiro Guadalajara, sim, e de lá foi para Guanajuato, no deserto. E ali que ele ganhou a Copa do Mundo, porque ele ficou 12 dias treinando. Hoje não acontece isso, chega e jogar. E vai jogar. E o campo, não tinha, como a cidade era deserta, eles isolavam a entrada para aquele local. Então só tinha a imprensa e eles. Terminava o tempo para tomar água, tudo a gente entrava, gravava com os jogadores, fotografava, hoje, né? Ia para a concentração deles, batia pelada com ele, o time da imprensa com o time da comissão técnica. Sério? Era. Uma vez Pelé apitou um desses treinos, tudo de reboque só para o time da empresa, só para irritar Zagallo. Ô Chico, mas você viu o tricampeonato e o tetra em louco, né? O tetra 70 e o tetra. O tetra eu não vi porque eu estava nos países adversários do Brasil. Jogava com a Suécia, eu estava em Estocolmo. Jogava com a Holanda, eu estava em Amsterdã. Ah, interessante. Você fazia o link para quem era o adversário do Brasil. Era. Eu ficava cobrindo, inclusive na hora do jogo. Na hora do jogo? Me chamavam nas transmissões, tudo. E essa foi a única Copa que eu não fui para o país da Copa. Eu fiquei nos países adversários. E as outras foram a Copa do México, eu participei diretamente, na invasão do campo. Era a imprensa que estava invadindo, não era o povo, era que a gente ficava dentro do gramado, ficava ali atrás. Magiado ali. Era. Eu fui a de 78, já pela Globo, eu fui a de 82 pela Globo, eu considero 82. Não, eu fui a do México, foram 6 Copas. E a da Espanha. A da Espanha também. Foram 6 Copas. Copas. Dessas tem alguma curiosidade que você destacaria do que foi importante em alguns bastidores? Olha, eu acho que a do México foi a grande Copa da minha vida, por causa da convivência com os jogadores. Entendi. Quem tiver curiosidade de pegar o meu Instagram, @Chico José de Brito. Lá tem eu entrevistando Pelé no casamento dele, com a Síria.
Quando ele ia passando, depois do casamento, eu falei, Pelé, eu preciso falar com você ao vivo no Jornal Nacional. Mas faltam 15 minutos, eu chamo você. Ele falou, não, se eu for lá para dentro, eles não vão mais deixar eu sair. Olha a quantidade de gente que tem ali esperando. Eu vou ficar aqui com você. Aí ficou conversando comigo, falamos sobre a Copa, falamos tudo, eu até brinquei com ele. A lua de mel vai ser onde? Ele falou, disse, não quero divulgar não, mas a gente vai para o Caribe, uma área que eu conheci, tudo que é maravilhosa. Aí no fim da entrada no Jornal Nacional, eu falei, disse, ele não quer falar sobre a lua de mel, mas ele vai para o Caribe. Aí ele saiu olhando para minha cara, rindo, como foi. Pela relação que eu tinha com ele durante a Copa de 70. Então isso foi fundamental para... Isso foi fundamental para eu ter um bom relacionamento com ele depois. Eu acompanhei o 10º gol dele, acompanhei a 100ª partida pela seleção, acompanhei o jogo na Vila Belmiro que o Náutico ganhou do Santos de 5-3 e eu entrevistei ele nesse jogo. Ele, inclusive, foi muito gentil com Bita, que fez 3 gols, foi lá, cumprimentou tudo, elogiou o Bita. Chico, eu queria falar um pouco sobre a sua desenvoltura nessa linha de episódios, aquela história de Exu. Você lembra que... Lembro. Fez aquelas brigas das famílias ali, né? Havia briga em família, em Serra Talhada era menos, havia em Floresta coisa, mas a maior briga era a família Alencar e Sampaio em Exu. Foram 53 mortos. E eu acompanhei tudo aquilo, porque tinha um piloto aqui, o Nestorzinho, do Aeroclube, que tinha um monomotor. E ele descia no campo de futebol de Exu. Então a gente descia no campo de futebol, e eu fazia a matéria, voltava e entrava no Jornal Nacional. E tem um fato curiosíssimo, que pouca gente sabe. Foi Luiz Gonzaga que acabou com a guerra. Ele ligou para mim um dia, ele ligava sempre, a gente tinha um bom relacionamento, eu acompanhava naquela período de seca, a entrega de donativos, tudo, ele indicava as cidades, eu ia junto com ele, aí ele disse, Chico, eu vou fazer a reunião da paz. Eu falei, é mais uma, né, seu Luiz? Porque não tem paz entre essas famílias. Aí ele disse, não, dessa vez eu estou trazendo Dom Aloísio Brandão Vilela, que foi bispo em Caruaru e era da diocese de coisas, e o povo tem adoração por ele. Aí eu fui para Exu. Marcaram a reunião, acho que na Câmara dos Vereadores, e faltou o líder da família Sampaio, Jussier Sampaio. E aí ele disse, Chico, vamos buscar o homem na fazenda dele. Aí entrou no carro da Globo, que era uma veraneio, e a gente foi buscar o Jussier. Aí ele ficou uns 20 minutos conversando o Jussier aí. Na hora ele disse, pode ir, seu Luiz, que eu vou. Aí chegou armado com uma pistola, entrou, aí ele disse ele está armado. Aí ele foi lá e falou, Jussier, entregue sua pistola, está todo mundo desarmado. Aí entrou, houve essa reunião e depois não morreu mais ninguém. E muito tempo depois eu fui a Exu, e o major da Polícia Militar disse, você veio aqui muitas vezes fazer a guerra, não foi? Eu disse, foi. Ele disse, faça a matéria da paz. Eu falei, como assim? Ele disse, Exu não morre ninguém há mais de um ano. Aqui briga, tudo, não deixa entrar armado, tudo, não morre ninguém. E eu fiz a matéria. Ele disse, você sabe qual é a coisa melhor para você fazer? Vá fazer Jussier jogando sinuca com o maior adversário dele, que era o filho do maior adversário dele, que era o prefeito da época. Isso aí. E aí eles brincavam na hora da sinuca. O Jussier dizia, todo dia eu dou uma surra nele aqui. Aí ele dizia que nada, ele é que apanha direto. Tudo. Então, essa guerra acabou assim, com o Luiz Gonzaga. Mas morreu muita gente. Morreu. Chico, pedir licença a você bem rapidinho, e nossos ouvintes, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco, ponto de encontro com Francisco José. Voltando aqui ao ponto de encontro, hoje com o grande Francisco José, nessa homenagem que eu queria de fato fazer aqui na CBN com esse mestre de jornalismo. Chico, eu queria falar um pouco da sua vida hoje, sua rotina, né? A gente tem... Você hoje é um palestrante, praticamente está vivendo sobre isso. Eu tenho uma agência que cuida de mim, é a Cazé Fala, é a agência de Regina Cazé,
e a Patrícia Cazé, que é a irmã dela, é quem administra. E ela me manda para o Brasil inteiro fazendo palestras. E eu gosto de ir, eu tenho uns vídeos que são impactantes com essas histórias que eu estou contando aqui e muitas outras. E eu vivo fazendo palestras e documentários para empresas. No ano passado, eu fiz 9 documentários para a Petrobras. Viajei mais do que no tempo que viajava para a Globo, porque nós fomos para a Amazônia, em Rondônia, para a Amazônia, no Pará, fomos para todo o Brasil. Eu percorri todo o Brasil fazendo esses 9 documentários que quem tiver curiosidade pode ver no site da Petrobras. Estão lá até hoje. Chico, qual foi dessas andanças todas aqui no Brasil? Um lugar que eu nunca imaginei ter isso no Brasil. Teve alguma... Olha, o meu início foi a parte mais emocionante da minha vida e a mais impactante, porque eu peguei a grande seca do Nordeste, no período de 79 a 82. Morria muita gente, né, Chico, ali? Foram 500 mil pessoas que morreram. Eu estou diminuindo o número, porque na época nós falávamos em 700 mil, mas eu fui consultar o Google para ver se estava certo. Aí eles falam em 500 mil pessoas. O Nordeste era recordista mundial de mortalidade infantil, mas não tinha energia elétrica nas casas, não tinha água, não tinha alimento, porque a seca não permitia plantar. As pessoas morriam de fome e morriam de sede. E as crianças nasciam desnutridas e em pouco tempo de vida. Eu fiz matérias dizendo que eram os anjinhos da seca, porque eu acompanhei uma ambulância, eram poucos hospitais, poucos médicos no sertão, poucas ambulâncias, não dava conta de atender a população. E depois dessas matérias indo lá, eu até comparo hoje com a cheia no Rio Grande do Sul, Sim. que tinham 10 repórteres da Globo entrando ao vivo no Jornal Nacional, até com o celular. Naquela época, eu trabalhava sozinho, eu era o único repórter do Nordeste. Durante 8, 10 anos eu mostrei o Nordeste de forma inédita ao Brasil. E a primeira coisa foi isso, eu era chamado de o mensageiro da miséria, porque eram muitas matérias. Mas eu me sentia na obrigação de denunciar aquilo. Claro. O Brasil não sabia que aquilo estava acontecendo. E depois que eu comecei a denunciar, o Brasil inteiro vendo, eram carretas e mais carretas de alimentos que vinham, principalmente de São Paulo, tudo como doação, e o governo começou a fazer alguma coisa. Chico, nessas palestras, qual é a pergunta que mais sai? São muitas perguntas, evidentemente. Eles perguntam muito sobre matérias que já viram. Essa do sequestro, quando é aqui no Nordeste, as pessoas lembram demais e perguntam sempre a história do sequestro. Perguntam sobre a evolução do telejornalismo, a chegada das redes sociais, o impacto que isso representou como concorrência para a TV aberta. Tudo, perguntam muito sobre esses temas. Então, já vou aproveitar. Será que, na sua opinião, mudou o jeito de fazer comunicação? Mudou totalmente. Hoje, o imediatismo é demais. Por isso, você vê todo lugar o repórter entrando ao vivo. E a evolução da tecnologia permite isso. Porque na minha época não tinha celular, não tinha computador, a comunicação era através de orelhão nas cidades. Era película nas primeiras matérias. Eu sou do tempo, quando eu entrei, aqui ainda tinha reportagens em preto e branco. Levava o filme. E o filme tinha que ser tirado dentro de um saco preto e colocado numa caixa, e a gente mandava de ônibus do sertão para aqui. Era um absurdo aquilo. E aí o motoqueiro ia para a rodoviária, que era no centro do Recife, ali tem um hotel novo, ali perto do Novo Hotel. Novo Hotel ali. Era ali, Cais Santa Rita. E pegava o filme, era revelado e depois era que era feita a edição. Então o que eu fazia num dia só entrava no dia seguinte ou 2 dias depois. Ô Chico, como é que foi ser repórter durante o período militar? Você pegou ainda um pouco disso no final? Eu peguei ainda quando era do Jornal do Comércio,
tive um problema na Copa de 70 porque eu fiz uma página inteira do jornal e Ronildo Maia Leite, que é o pai do nosso amigo Yuri Maia Leite, tudo, que foi meu grande mestre também, ele deu o título de Pelé toxicômano, porque Saldanha, que tinha sido técnico da seleção, contou pra gente em Irapuato, num treino da seleção contra a seleção de Irapuato, no intervalo, o Juarez Soares, repórter da Globo na época, provocou, disse: seu João, esse time aí é o seu praticamente, né? Menos o 10. Aí ele falou: por que menos o 10? Aí ele disse: que você não disse que Pelé era cego? Aí ele disse: eu nunca disse isso, é invenção de vocês. O que eu fiz com Pelé foi deixar ele no banco em alguns treinos, porque ele saía, por exemplo, um jogo da seleção em Porto Alegre. Depois que terminava o jogo, meia-noite, tudo, tinha um jatinho esperando ele para ir para São Paulo para terminar os capítulos de uma novela que ele estava fazendo para Manchete. Era, eu acho que A Marcha, o nome da novela. Depois ele saía, tinha que ir para outro lugar para terminar de fazer os comerciais da Shell, dando bicicleta, filmando tudo. E não dormia, não treinava. Então ele estava tomando Dexamil. E aí eu vi que no armário dele que o Dexamil diminuía demais, que ele estava tomando muito Dexamil. E aí o maior trabalho da seleção quando chegou no México foi desintoxicar o Pelé. E isso é verdade. Nós anunciamos isso, o médico falou sobre isso, mas não é que Pelé fosse viciado, isso jamais aconteceu. Só que essa reportagem criou um problema com a censura, porque eles alegaram, no dia que o Brasil está unido, governo militar e o povo comemorando o mesmo evento, tudo vem esse aí falar que Pelé é toxicômano, o maior ídolo do coisa. Não falei aquilo, que ele era toxicômano. Eu conto a história mostrando que ele estava tendo compromissos em cima de compromissos, e o João Saldanha falou isso para toda a imprensa. Chico, você entrevistou muita gente. Quais são as entrevistas que você podia relatar assim, que mais chamaram a atenção? Pelé foi uma dessas, né? Evidentemente. Pelé foi uma dessas. Quer tomar alguém à vontade? Não. A que eu considero que foi, para mim, histórica, foi entrevistar Elton John no estádio dele, com o time dele jogando. Caramba! Porque o Corinthians de São Paulo estava completando 100 anos. E ele é dono do Corinthians, que deu origem ao nome do Corinthians daqui. Ah, não sabia. Há muito tempo que ele é o dono desse time. Ele é louco por futebol. E eu estava com o cinegrafista Paulo Pimentel, que está em Londres até hoje. E Paulinho disse para mim, disse: Chico, o Elton tá aí, olha o Rolls Royce dele ali. Vamos entrevistar ele? Eu disse: rapaz, não vai ser possível. Ele disse: vamos tentar. Aí foi, subiu, ele conhecia o secretário de imprensa dele, chamou e contou, disse: olha, nós estamos aqui fazendo uma matéria sobre o Corinthians do Brasil, o time mais popular de São Paulo e coisa. Aí ele disse, no intervalo, manda ele vir. Aí eu sentei ao lado dele e fiz a entrevista com ele. Mas eu fiz muito também com grandes jogadores. No meu livro tem a foto com Platini. Na Copa de 82, eu entrevistava Platini quase todo dia, porque eu cobria a França, desde os primeiros treinos. Tem também Eusébio, que em 66 foi o grande jogador da Copa, né? E eu entrevistei ele aqui, chegando no aeroporto. Agora, para mim, o que mais me realizou foi entrevistar Gilberto Freire, Ariano Suassuna, que eu sou dessa geração. Sim, né? Claro. E Luiz Gonzaga, conviver com ele, tudo que é o meu ídolo. Se você perguntar qual é a música que você gosta mais, eu falo Asa Branca. Eu não vou procurar nenhuma outra música, pensa, né? porque aquilo mexe comigo. É uma música que eu sou sertanejo. Você é do Crato, né? Eu sou do Crato. Mas é mais pernambucano que cearense hoje. É que eu estou há 70 anos aqui, né? Eu vim com 11 anos de idade para aqui. Chico, dessas histórias todas, já tem alguma biografia sua? Tem alguma coisa já escrita? Não. Pensa fazer? Eu faço parte do Instituto Cultural do Cariri, Certo. que é da minha cidade. Certo. E o Instituto tem uma revista, Itaitera.
E agora eles tiveram a ideia de lançar um número especial com cada um dos sócios lá, contando a sua biografia. Então é a primeira vez que eu vou publicar alguma coisa sobre a minha vida. E eu começo dizendo, era madrugada no brejo, no pé da Serra do Araripe, quando gritaram, sela os cavalos e vai buscar a parteira que vai nascer. Aí nasceu e a parteira, na época não tinha ainda exame para definir se era menino ou menina. Na hora, né? Na hora que ela está cortando a coisa, ela falou, é um homem. E esse homem está até hoje fazendo isso. Tem quantos irmãos, Chico? Eu tenho 14 irmãos. 14 irmãos. Ontem tinham 10 lá no Correio, porque os outros moram fora. Mas é uma felicidade eu vivo para minha família, eu sou muito dedicado à família. Em casa, com Beatriz, com a nossa filha. Ela mergulha também? Mergulha, a família toda mergulha. Eu já levei muitos repórteres da Globo para mergulhar. Sônia Bride tinha medo do mar, porque ela é lá do interior de Santa Catarina. E ela contou essa história aqui na Assembleia Legislativa quando eu recebi o título de cidadão pernambucano. Não era para falar, ela disse, eu vou falar, que eu sou amiga dele, tudo, eu vim para falar. Quebrou o protocolo. Foi. Ela e o Chico Pinheiro fizeram isso, quebraram o protocolo. Aí eu estava ao lado do presidente da Assembleia. Ela falou, eu vim do interior de Santa Catarina, morrendo de medo do mar, pedi a ele para me levar para Fernando de Noronha, que ele estava levando todo mundo, eu queria ir junto, eu e a minha filha. E aí nós fomos, na hora ele me explicou tudo como era para mergulhar, me ensinou como respirar, como tirar a dor do ouvido, tudo. Pulou na água e ficou esperando por mim. Falou, pula. E eu falei, eu tô com medo. Aí ele gritou, pula, porra! Aí era o coronel do sertão que estava falando, eu pulei na água e ali foi o meu primeiro mergulho. Hoje ela mergulha com o Paulo Zero. Mergulha muito já. Mergulha porque o Paulo Zero é exímio mergulhadores. Vou contar só uma rapidinha dele. Tem tranquilo para falar. Quando ela disse, leva o Paulo para fazer matéria com você. Aí eu levei para a Amazônia. Ele não conhecia a Amazônia, a não ser como uma pessoa que vive no exterior e veio falar na Amazônia. E era para mergulhar num rio, no meio da floresta, de água transparente. No mergulho, a gente descendo, os 2 barcos vindo atrás no remo e acompanhando a correnteza em silêncio. Aí veio o jacaré grande embaixo de uma árvore, ele manda tocar no jacaré, para o jacaré sair, aí vem as piranhas. E a piranha grande, um cardume bem razoável. Aí veio, eu disse, agora ele vai correr. Mas não, ele foi para o meio do cardume das piranhas. Botou para um lado, botou para o outro, a piranha dançava na frente dele, ele dançava. E quando terminou o mergulho, 1h30 depois, eu bati na mão dele e disse, ô Paulinho, você filmou muito bem as piranhas. Ele falou, piranha? Aquilo era piranha? Eu vivendo só em Nova York, o pai dele era diplomata, ele praticamente não vivia antes no Brasil. Não sabia nem o que era piranha. Ô Chico, eu lembro que eu gosto muito de ver coisas históricas. Eu lembro que na Rio 92 você mergulhou e foi ao vivo? Foi. Como foi aquilo? Aquilo, eu fiz o Globo Repórter da semana da Rio 92. E aí eu estava no Rio. E eu li no jornal O Globo que os mergulhadores do Rio iam limpar um navio em frente a Ipanema, nas Ilhas Cagarras, onde morreu o técnico Cláudio Coutinho. Sim. Morreu mergulhando lá. Aí eu liguei para a operadora de mergulho e perguntei que horas eles iam mergulhar. Aí eles disseram, nós vamos mergulhar à tarde. Aí eu falei, olha, se vocês deixarem para mergulhar à noite, eu vou tentar entrar no Jornal Nacional. Vocês têm uma máscara de fonia aí, né, que eu já soube. Tem. Então eu quero falar para o Jornal Nacional ao vivo do fundo do mar. Aí ele, porra, isso não é possível. Eu disse, é possível. Eu vou desafiar a engenharia da Globo aqui no Rio. Aí fui lá no diretor da engenharia, disse, olha, eu quero falar ao vivo do fundo do mar. Você tem que montar uma estação na traineira, com a antena parabólica direto para a antena do Sumaré. Entendi. Que o Sumaré está na frente. Você vai ter visual de uma antena para outra. Então, você tem como transmitir. Aí o cara disse, você vai um dia antes comigo lá, vó? Ele fez. Aí eu falei embaixo, deu certo. No dia seguinte, era o dia de entrar, a abertura da coisa.
Então me chamaram e eu falei do fundo do mar. Respondi a 3 perguntas. Caramba, isso foi um inédito, acho que eu É inédito até hoje, porque até eu tentei fazer depois e entrou água. No programa de Ana Maria Braga. Não deu certo. Não deu certo, mas depois até eu recebi um e-mail do Boninho dizendo que mesmo eu parando de falar no fundo do mar, continuando com a coisa, foi recorde de audiência. Para falar do Boninho, você teve relação com o Boni, com esse pessoal? Como é que Eu tive relação com o Boni. Eu fui com ele para Fernando de Noronha, porque ele queria conhecer Noronha. E foi a primeira vez que ele ligou para mim e disse: Chico, onde é que eu fico lá em Noronha? Tudo. Aí eu falei: eu te levo lá, eu vou com você. E eu fui com ele, convivi, era uma pessoa extraordinária, é um gênio. A televisão brasileira deve ter se destacado tanto até hoje ao Boni. Chico, qual a sua visão como jornalista dessa polarização do Brasil na política, a contaminação disso na imprensa, na formação de notícias? Como é que você, como experiente jornalista, fala sobre isso? Eu acho isso uma desgraça. Porque eu, pessoalmente, sou apolítico. Para mim, um candidato é ruim, o outro também é ruim. Um é péssimo, o outro é menos ruim. E você vê a situação do país, agora mesmo, mexendo no dinheiro dos aposentados, tirando dinheiro dos aposentados, roubando, que é o que está acontecendo. E muitas vezes é dentro da própria política. Eu vi outro dia uma matéria, 13 prefeitos que já foram presos nessa legislatura nova agora, porque estavam roubando. Então, um candidato a prefeito, antes de ser candidato, já me disse, eu não vou citar o nome dele, claro. Ele disse: Chico, todo prefeito é ladrão. Não é verdade, mas era um exagero dele. E depois ele se tornou prefeito e foi preso, porque estava mexendo no dinheiro da coisa. Então eu tenho minhas restrições à política, da maneira como ela é feita, a se formar um grupo dentro que só pensa em derrubar o que está sendo feito pelo outro grupo, e isso é uma forma geral. O grupo que saiu agora derrubando o que entrou antes derrubando o que saiu, eles não voltam pensando no Brasil. Eles não criam leis que venham a resolver os problemas brasileiros. Eu vejo agora no meio ambiente, eu até fiz um comentário sobre isso, o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Pesca permitiram, através de uma portaria assinada por representantes dos meus ministérios, a caça do tubarão azul. Para quê? Para beneficiar os comerciantes que vendem as barbatanas desses tubarões para a Ásia. E isso é um absurdo, vão acabar com mais uma espécie. O tubarão branco é um dos tubarões mais bonitos de todos. É um tubarão que faz parte da fauna marinha do universo. Ele é um destaque na fauna marinha. E aí o governo vai, libera para que mate o tubarão, tira a barbatana para mandar para a Ásia. Vergonhoso mesmo. Eu lembro que no seu livro também você falou sobre a verdade. A verdade é como fosse inegociável. Ainda podemos acreditar no jornalismo com essa verdade inegociável, Chico? Eu acredito que sim, porque falam muito da Globo. Isso. Eu sou isento para falar porque fui demitido há 3 anos e meio. Então você está fora da... A Globo tem um código de ética que está na internet para quem quiser ver. Quem fugir aquele código de ética está perdido. Outro dia eu fui com Beatriz para a FENEARTE e um mestre que eu tinha entrevistado muito, estava com uma peça maravilhosa, ele falou: Chico, eu vou lhe dar essa peça aqui. Eu falei: não, por favor, eu não posso aceitar, obrigado, tudo. Eu ia mandar a minha filha, que ele não conhecia, depois comprar a peça. Tudo. Aí Beatriz disse: por que você não aceitou a peça? Eu queria muito aquela peça. Aí eu falei: Bia, você não está mais na Globo, porque a Globo mas proíbe, a cabeça ainda está. Mas a cabeça ainda está.
você não fazer nada errado, não aceitar nada de ninguém, dinheiro de alguém, tudo. Porque se você fizer isso, se você assediar uma pessoa, se você for grosseiro, se você está fora. Já formou tanto seu pensamento que ele Formou continua. tanto pensamento que até hoje eu continuo agindo assim com seriedade. Para concluir, Chico, acho que eu tomei seu tempo demais nesse programa. Aí tem uma semana de conclave aí. Já foi para algum conclave? Foi para cobrir o Roma alguma vez assim? Alguma coisa do Papa? As vindas do Papa ao Brasil passou pela sua agenda como repórter? Eu cobri o Papa quando ele passou aqui, mas o maior destaque foi ir para a Coreia e para a Tailândia, acompanhando o Papa João Paulo II. Você foi Eu era aqui no Brasil para lá? o único repórter da Globo acompanhando o Papa na Coreia e na Tailândia. Eu acho que tem no meu livro também a fotografia Eu recordo, de quando eu estava na Coreia. Interessante. Chico, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade, na sua agenda corrida de atender aqui a agenda CBN. De fato, esse programa é uma reverência ao seu tamanho, à sua trajetória e que nos inspira, que a gente está começando agora. Eu que agradeço a você por essa oportunidade de estar conversando com esse público tão seleto que é o ouvinte da CBN. E agradeço demais o convite e desejo uma felicidade para todos. Um abraço a todos os seus ouvintes. E mais uma vez, parabéns pelo seu aniversário. Muito obrigado. Obrigado. E para você que acompanhou o Ponto de Encontro, até o próximo domingo. Um abraço.